Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em seu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Cante mais forte, irmão. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mais uma vez. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira que antecede o Pentecostes, domingo nós vamos celebrar o Pentecostes. Já celebramos no domingo anterior a ascensão do Senhor. E o Senhor nos convida pela liturgia a um entendimento profundo de quem nós somos e do que Ele realizou por nós. Isso é de suma importância na liturgia dessa quarta-feira, quando nós contemplamos nesse capítulo 17 do Evangelho de São João, essa oração que nós chamamos a oração sacerdotal. A oração onde Jesus ora pelos seus discípulos, porque está chegando a hora dele voltar para o Pai, e ele sabe das grandes lutas e dificuldades que os seus discípulos enfrentariam nesse mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, disse Jesus no Evangelho de hoje, como eu não sou do mundo. Quando Jesus está dizendo isso, ele está realmente afirmando que nós não somos dessa terra. Nós somos da Jerusalém celeste, nós somos do céu. Nós somos criados por Deus, para Deus. E um dia nós vamos habitar neste lugar que Ele preparou para nós. Lugar de felicidade, de realização, como a própria palavra vai dizer, onde não existe dor, onde a morte já foi vencida, onde nós estaremos diante da glória de Deus, da alegria, da beleza, da perfeição de Deus eternamente. E quando nós pensamos em eternidade, nós vemos que todas as lutas que nós enfrentamos vale a pena. Vale a pena, porque estar diante de Deus eternamente, contemplando essa maravilha da felicidade eterna, vale qualquer sacrifício. Mas, para nós compreendermos isso, é importante nós entendermos que alguém, em primeiro lugar, se sacrificou por nós. Quando Jesus, na conclusão do Evangelho de hoje, no versículo 19, dessa perícope que a igreja coloca para nós, hoje, ele vai dizer, eu me consagro por eles. E quando nós vamos estudar a palavra consagração e ter o entendimento daquilo que essa palavra diz na Bíblia, nos ritos do Antigo Testamento, no contexto ali onde Jesus estava,
falando essa palavra ao Pai, ele está dizendo de consagração em relação ao altar. E no altar se ofereciam sacrifícios. E quando Jesus está nessa oração sacerdotal dizendo, eu me consagro por eles, Jesus está dizendo exatamente isso. Eu me sacrifico por eles, Pai, para que eles também se consagrem na verdade. E a verdade vai dizer o próprio Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é exatamente aquele que por nós se consagra. Está dizendo ao Pai, Pai, está chegando a hora, eu me consagro por eles. Eu vou me ofertar por eles. No ministério da paixão, da morte de Cristo, está encerrada toda a possibilidade de vida e de salvação. Para mim e para você, de salvação eterna. Cristo crucificado, Ele é a força e a sabedoria de Deus. E a imagem de Cristo na cruz, nós temos aqui no santuário uma cruz ali. A imagem de Cristo na cruz, ela traz exatamente a nós, a mim e a você, toda a síntese do cristianismo. Desse sacrifício redentor, que desde a época apostólica, preside os altares, os lugares de trabalho, de descanso, exatamente para nós, ao olharmos para a cruz, nós sabemos que Jesus está ressuscitado, nós sabemos que Jesus está vivo, mas olhar para a cruz é entender a síntese do cristianismo. Foi nesta realidade de consagração que Jesus, na perícope do Evangelho de João 17 de hoje, ele vai dizer, eu me consagro por eles. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos o que é que Jesus está dizendo. Ele se consagrou por cada um de nós lá na cruz. E nós precisamos entender que a salvação é graça, não é resultado da vontade do homem. Bata no peito e diga, Jesus me salvou gratuitamente. Diga mais uma vez para você, Jesus me salvou gratuitamente. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. É pela graça que fostes salvos mediante a fé. E isto não é a vós que se deve, é dom de Deus. Cristo é o dom de Deus, é o dom da salvação. Essa consagração que ele fala no Evangelho de hoje é exatamente essa oferta. Nós precisamos entender, nós cristãos, você que está aqui, cristão católico, os meus outros irmãos cristãos de outras denominações cristãs, nós precisamos compreender que no cristianismo existe a graça, porque há uma fonte dessa graça. Isso é importantíssimo. O nosso seminarista daqui a pouco vai ser ordenado diácono, ele estudou o Tratado da Graça, não é? Deve ter feito a de Universo, porque a gente tem que fazer prova para ser aprovado, gente. Eu não contava de São João Maria Vianney na semana passada, as dificuldades que ele teve. Então, quando nós compreendemos essa graça, a fonte da graça, ou melhor, para nós entendermos, a central de produção da graça no cristianismo é a morte redentora de Cristo. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. É a reconciliação que Jesus operou por mim e por você. Dá uma cutucadinha nessa bênção que está aí do seu lado e diga, você foi salvo por Cristo. Ah, meu irmão, mas agora colher a salvação ou não... Caminhar na salvação ou não é decisão pessoal. Ele já se consagrou por nós. E dessa consagração, que agora é presentificada aqui neste altar do sacrifício da Santa Missa. Eu não gosto de usar a palavra atualização, mas porque atualizar hoje está meio... Quando você vai atualizar um aplicativo é porque ele já está ultrapassado.
E a morte de Cristo nunca vai ser ultrapassada. A presentificação deste sacrifício, dessa central de graça, é a redenção de Cristo na cruz. São Jerônimo lindamente vai dizer assim: a injúria sofrida por Cristo é a nossa própria glória. Ele morreu para que nós vivêssemos. Desceu aos infernos para que nós subíssemos ao céu. Fez-se nécio para que fôssemos firmados na sabedoria. Esvaziou-se da sua plenitude e da forma de Deus, tomando a forma de servo, para que essa plenitude divina habitasse em nós, e de servos nós fôssemos convertidos em senhores. Ele cravado na árvore da cruz, para que o pecado cometido na árvore da ciência do bem e do mal fosse apagado, uma vez suspenso na árvore da cruz. Nós precisamos ter essa compreensão dessa graça, de graça, que nos é dada. E a partir dessa graça gratuita de Deus para cada um de nós, para toda a humanidade, não só para nós cristãos, e é por isso que nós existimos como igreja, para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo o conheçam. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que a Canção Nova existe, para que aqueles que ainda não creiam, passem a acreditar, e experimentem dessa fonte de uma salvação, que vai nos transformando dia após dia. Hoje, nessa liturgia, quando Jesus vai dizer: Pai, eu me consagro por eles, Pai, eu me oferto por eles, para que o inimigo, para que o maligno não os vença, para que eles sejam preservados do maligno, que quer gerar na vida deles cada vez mais um distanciamento desse projeto de salvação. O catecismo vai dizer que o diabo trabalha para nos afastar da salvação de Deus, dessa salvação gratuita que Deus conquistou por nós. E nós precisamos entender essa oração. Jesus está dizendo: para que eles não sejam vencidos pelo maligno, eu me consagro por eles. Mas existe algo de muito precioso que Jesus conquistou por mim e por você, lá na cruz. Algo que faz toda a diferença. E é importante nós entendermos isso. A redenção de Cristo nos faz experimentar a igualdade essencial. Isso é importante eu e você entendermos. Original, restaurada por Jesus, que se fez homem, morreu na cruz pela salvação de todos. A redenção gera para o homem uma nova criação, novamente reproduzido, novamente criado. E aí Paulo vai dizer: não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. O homem que quiser compreender-se a si mesmo em profundidade, deve se aproximar de Cristo, assimilando toda essa realidade da encarnação, da importância dele ter vindo na nossa carne, aquilo que eu falava de São Jerônimo, a compreensão de tudo aquilo que ele realizou ao assumir a nossa carne humana, e a compreensão de tudo aquilo que nós experimentamos pela redenção, pela cruz. Nós só nos entenderemos, nós só nos encontraremos verdadeiramente se nós cada vez mais mergulharmos nesse lindo mistério. Porque dessa igualdade deriva a fraternidade universal. O respeito uns pelos outros. Nosso Senhor veio trazer a paz, a boa nova, a vida a todos os homens, não só aos ricos, nem só aos pobres, não só aos sábios, nem só a gente simples, a todos, aos irmãos, pois irmãos nós somos. Diga para quem está do seu lado: pois irmãos nós somos.
Segura na mão dele. A minha mão está fria aqui, não é porque eu estou nervoso, não é porque está fresquinho hoje, né? Está frio. Minha mão está bem friazinha aqui. Segura na mão desse irmão e diga, porque irmãos, nós somos. Dá um sorriso para esse irmão e diga, é nós. Nós somos irmãos. Pergunta para ele, mas por que nós somos irmãos? Diga para ele agora, responde. Você sabe por que nós somos irmãos? Porque nós somos filhos do mesmo pai. Claro que não é o pai da terra, né, meu filho? É o pai do céu, Deus. Balança a mão desse irmão e diga, nós somos filhos do mesmo pai. Portanto, nós somos irmãos. Glória a Deus, mano, mana. Não é assim que o pessoal lá do sul chama, mano, a mana. Balança a mão dele e diga, nós somos irmãos. Aplauda esse irmão que você talvez está conhecendo hoje, vendo pela primeira vez. Eu já ouvi de muitas pessoas que não gostam quando eu mando segurar na mão, olhar para o outro, não. Estou nem aí. É porque a gente tem que quebrar esse gelo que o mundo tem feito em nós, tem nos distanciado, é por isso que a gente tem dificuldade de olhar no olho do outro, segurar na mão. A gente é tão individualista, que a gente não reconhece o outro como irmão. Senta do meu lado, eu nem olho para o lado, entro na fila da comunhão, recebo a bênção final, vou embora, não sei nem quem é a pessoa, mas é o irmão que Deus colocou do meu lado naquela missa. O mundo tem feito de nós pessoas frias, indiferentes, que não queremos mais relacionamento, toque. A gente só fica na nossa. Cada um no seu quadrado, ado. Não cantaram aí uma época para trás aí? É desse jeito até dentro da igreja. Só que Cristo conquistou para nós algo tremendamente poderoso. Nós somos filhos do Pai do céu, portanto, todos nós somos irmãos. Até aquela pessoa que talvez é um calo no seu pé, que te persegue, é seu irmão, bem feito. Bem feito, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. É meu irmão, é minha irmã. E aí aqui, eu estou falando, no final você vai saber quem está dizendo isso aqui, que o padre está lendo, na colinha dele. Aos irmãos, pois irmãos nós somos, já que somos filhos de um mesmo Pai, Deus. Não há, portanto, mais do que uma raça. Só existe uma raça, a raça dos filhos de Deus. Essa diferenciação de negro, de branco, de pardo, de amarelo, isso aí é coisa do diabo que quer colocar divisão no meio de nós. Tem que ter feminismo para o empoderamento das mulheres, porque nós somos irmãos. Poxa vida, será que a morte de Cristo foi em vão? As diferenças existem aí fora porque eles não conhecem a Cristo. Mas nós conhecemos. Ou não? Deixa um branco. Eu estou deixando um branco aí na TV. Conhecemos ou não conhecemos? Porque Cristo nos fez irmãos. Não existe mais raças, mas a raça dos filhos de Deus. Não há mais do que uma cor, mas a cor dos filhos de Deus. E não há senão uma língua, a que nos fala o coração e a inteligência, sem ruído de palavras, mas dando-nos a conhecer Deus e fazendo com que amemos uns aos outros. Sabe quem disse isso? São José Maria Escrivá. É a consciência de quem nós somos, é a consciência da redenção de Cristo, é a consciência de que nós somos filhos. E meus filhos, minhas filhas espirituais, você que gosta do ministério do Padre, eu estava lá em Aparecida hoje, fui lá rezar na frente da imagem da Virgem Aparecida, por algumas intenções, sempre gosto de ir lá, meu Deus, daqui a pouco, eu vou para Roma semana que vem. Não, sábado. Nossa, é maravilhoso ir num santuário lá fora, mas tem que ir do lado do santuário nacional. E eu moro em Cachoeira Paulista,
e prefiro ir lá em Fátima. Eu não estou desmerecendo Fátima, é uma bênção. Lourdes é uma bênção. Mas eu tenho um santuário aqui do meu lado, eu não vou lá. Fui lá, fiquei diante da imagem, me confessei. Rezei diante da imagem, Nossa Senhora Aparecida. Encontrei muita gente lá hoje. Tem até alguns que eu já identifiquei aqui, né? Na missa. E vinham agradecer o meu ministério, aquilo que Deus fez. Coisas maravilhosas que Deus operou, a palavra, dizendo que gosta de ouvir o padre falar. Sinceramente, eu trabalho o orgulho dentro de mim, a autossuficiência, fico trabalhando diante da cruz de Jesus, porque né, senão eu viro um balão, daqui a pouco eu explodo. Mas eu sei que é identificação, que é amor, que foi toque da palavra, a unção da palavra, o poder de Deus agindo nos dons que Ele muitas vezes nos confere. Eu assumo os dons que Deus me deu. Mas é importante nós entendermos algo, meus filhos. Nós somos irmãos. E veja, aquele maligno que Jesus está dizendo, livra-os do maligno. Veja como ele tem trabalhado muitas vezes dentro da nossa igreja, gerando divisão. Nós somos divididos por causa do nosso time. Eu sou Flamengo, você é Vasco. Aí você vai ficar com raiva de mim e a gente esquece que a gente é irmão. Não falei os times daqui de São Paulo para não dar problema já na missa. Gerar inimizade. Já falei do Rio para não ter problema. A gente vira inimigo por causa de partido político. A gente vira inimigo por causa de opinião. Sendo que Jesus conquistou a fraternidade universal. Se você pegar lá, a inimizade começa quando Caim, por ciúme, mata Abel. Ali rompe-se a fraternidade. Um homicídio, um irmão mata o outro irmão. Mas Jesus morre para gerar a unidade. E nós só temos nos dividido. E isso eu estou olhando para dentro de nós, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias. A gente só vai dividindo. Ele conquistou para nós a graça da unidade, que todos sejam um, Pai. E se eu olhar para fora, aí a coisa fica pior. Quanto combate entre nós cristãos, católicos contra evangélicos, neopentecostais, sei lá os nomes que tem por aí. Mas que vergonha! Eu ainda lembro de um testemunho de um homem que é muito amigo do Papa Francisco, um pastor da Argentina, que eu tive a oportunidade de conviver com ele num encontro de unidade. O Papa Francisco, por isso que o Papa, lá na Argentina, ele já vivia muito isso. Ele fala muito da comunhão espiritual, do ecumenismo espiritual. A questão doutrinal, os teólogos vão discutir, a igreja vai discutir, mas a comunhão, o respeito. E ele dizia para mim, num encontro, e depois deu testemunho para todo mundo nesse encontro onde nós estávamos, o pastor Jorge Mitian, tem um carinho imenso por ele, Deus o abençoe. E o pastor Jorge Mitian dizia que no início do ministério dele, ele, um jovem pastor, estava na igreja ali, pregando, querendo converter as pessoas, e aí ele chegou. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana é a semana da oração pela unidade dos cristãos. Então não estou dizendo aleatoriamente, eu pensei no que eu ia dizer, né, gente? Eu rezei. E aí ele dizia assim, que ele foi fazer uma compra num supermercado. E aí, como um pastor, né, ali querendo converter, ele falou, vou evangelizar essa pessoa que está aqui na minha frente. E aí, na fila para pagar o que ele tinha comprado, ele perguntou para a pessoa que estava na frente dele, você segue alguma religião? Aí ele conta, né? E o cara falou assim, eu sou judeu. Aí ele falou que aquela soberba protestante que eu tinha, eu disse, Cristo veio para vocês e nós que assumimos a salvação. Aí o cara olhou para ele, com todo respeito, e disse assim, olha pastor, eu já li a Bíblia várias vezes, o Novo e o Antigo Testamento. E sabe por que eu ainda não sou cristão? Porque lá diz que quando Cristo viria, Ele uniria a todos e vocês só se dividem todos os dias. Diz ele que ele tomou um nocaute, não falou mais nenhuma palavra, e naquela noite ele entrou dentro do carro dele, e ele chorou por horas pela divisão da igreja. E a partir daquele dia, ele começou a trabalhar junto. Ele teve até que mudar a placa da igreja dele, porque ele foi expulso da congregação, porque ele começou a trabalhar junto com os católicos, pelo reino de Deus.
Porque nós somos irmãos, nós não somos inimigos. Deixa eu dizer para os meus irmãos evangélicos, nós não somos inimigos, nós somos irmãos, porque Cristo morreu por nós católicos e por vocês evangélicos. Pelo amor de Deus, nós precisamos dar esse testemunho para o mundo, que todos sejam um, assim como Pai, nós somos um. E isso eu falo para os lá de fora, mas eu falo para nós dentro. Vamos parar com essa divisão, pelo amor de Deus. Eu preciso já caminhar para o final. Queria falar mais. Eu falo mais do que a boca, né? Mas hoje São Tomás de Aquino me deu uma nocauteada, meu irmão. Meu Deus. Ai. Tomás me fez quebrantar o coração. Porque eu estava pensando, rezando, já tinha preparado a homilia. Eu gosto de Santo Tomás, estudo as sumas, estudo os escritos dele. Sou muito limitado, mas tento entender diante de Deus. E Santo Tomás falando do amor. Porque ontem eu fui ver o filme do Paulo Apóstolo. Vale a pena ir ver. Vai ver. Eu vi Guerra Infinita também. Porque eu gosto de super-heróis. Mas Guerra Infinita não me tocou. O filme de Paulo me tocou. Porque ali está a minha realidade de fé. Estou confessando o meu pecado, que eu fui ver Guerra Infinita. Mas eu vi Paulo. Não é pecado não, estou brincando. É só para zoar. Mas ontem, quando eu assisti o filme de Paulo, meu Deus, o testemunho dos cristãos, o amor, e quando Paulo foi falando para Lucas, o capítulo 13 da carta, eu não vou fazer aqui um spoiler do filme não, tá? Por favor. Mas quando ele começa a falar para Lucas, o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê. Meu Deus, aquilo foi entrando na minha alma de uma maneira, porque ele estava falando aquilo diante da perseguição que eles estavam sofrendo. E aí Santo Tomás de Aquino, quando fala do amor, ele vai dizer: aquele que tem fé, mas não vive na graça de Deus, vem a ser como um homem morto. A caridade, com efeito, é como a alma de todas as virtudes, e por isso não há que, se alguém tivesse todos os dons do Espírito Santo, mas lhe faltasse o primeiro, a caridade, o amor, não estaria sobrenaturalmente vivo. E continua Santo Tomás: seria como um cadáver, por mais que se adorne com ouro e pedras preciosas, continua a ser um cadáver. Se não existe amor entre nós, se eu sou um ótimo pregador, se eu tenho dons, pessoas saem, né? A gente reza aqui, faz momento de intercessão, as pessoas são curadas, mandam testemunho, mas se não tiver amor, é tão bonito os dons que Deus me deu, se eu não tiver amor, eu sou como um cadáver adornado por pedras preciosas. Os dons até me enfeitam, mas eu estou morto. Se nós não nos amarmos uns aos outros, se nós não vivermos esse mandamento do amor que Cristo nos deu, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Meus irmãos, talvez você seja até um bom evangélico, deixa eu falar para os irmãos evangélicos que me assistem, você até frequenta, tem até dons, tem célula, sei lá o que você vive. Talvez nós até vamos em grupo de oração, nós aqui católicos, participamos de movimentos, somos agentes pastorais. Mas se não existe esse amor que me faz entender que o outro é meu irmão e não meu inimigo, eu só estou espiritualmente, segundo São Tomás de Aquino, morto, adornado por pedrinhas preciosas, de ouro, diamante, as pedras que você gosta aí. Mas eu estou morto, porque o que gera a vida sobrenatural, segundo São Tomás de Aquino, é o amor. O amor que Cristo demonstrou dando a sua própria vida. E aí Santo Tomás, na Suma Teológica, vai dizer assim: então a alma
que busca viver os frutos, viver o amor, a alma converte-se numa árvore boa, que se dá a conhecer pelos seus frutos. As ações que leva a cabo revelam a presença do Paráclito, do Espírito Santo, enquanto causam no homem um deleite espiritual, são chamados frutos do Espírito Santo. Ao nos aproximar do Pentecostes, eu e você precisamos nos abrir a esses frutos do Espírito Santo, que Paulo vai dizer aqui na carta aos Gálatas, se você tem a Bíblia, no capítulo 5, no versículo 26. Paulo vai dizer aos Gálatas: os frutos do Espírito, porém, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz. Você viu que ele colocou? Qual foi o primeiro? Amor. Porque São Tomás está dizendo, o mais importante diante de todas as virtudes. A alma de todas as virtudes é o amor. E aí Paulo vai dizer, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito Santo. Eu quero terminar essa homilia dizendo isso para você. Procedamos segundo o Espírito Santo. Sejamos homens e mulheres do Espírito Santo. É isso que Deus nos chama no final desse tempo pascal. Nós já no domingo vamos celebrar o Pentecostes. Nós precisamos, eu e você, fazer essa experiência. Porque quando o homem, se deixa levar pelos seus instintos, se diz que ele leva uma vida animal. Quem só se deixa levar pelos seus instintos, vive uma vida animal. Porque o animal tem cachorro por aí, você vai ver, ele age por instinto. Pelo contrário, se comporta de acordo com a razão, o homem leva uma vida racional e humana. Agora, de igual modo, quando ele se deixa conduzir pelo Espírito Santo, a sua vida transforma-se numa vida segundo o Espírito, numa vida sobrenatural, e já não simplesmente humana, mas divina. Isto sucede sempre que o homem se encontra na graça de Deus e não esquece desse tesouro que leva dentro de si. O tesouro que nós levamos dentro de nós é o Espírito Santo, que quer nos fazer viver aqui nessa terra, não uma vida animal, guiada só pelos nossos instintos, e tem muita gente vivendo assim, não uma vida meramente racional, guiados pela nossa razão racional e humana, mas Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, enviando sobre nós o Espírito Santo, para que nós vivamos uma vida sobrenatural, uma vida divina sobre essa terra. Eu quero convidar você por um instante a colocar a mão no seu coração, respirar fundo. Ai, que Deus maravilhoso, gente. É o nosso Deus. Ele habita o seu coração, o meu coração. Ele quer transformar a minha vida, a sua vida. Se você tem vivido essa vida de instinto somente, uma vida animal, ou talvez somente racional, humana, entenda que Cristo morreu para que você viva uma vida sobrenatural. E eu quero provocar você a fechar os seus olhos nessa hora, com a mão no seu coração, a dizer para Jesus nesse momento que valeu a pena e que você assume a redenção e que você quer a partir dessa noite mostrar para Jesus que valeu a pena, deixando o Espírito Santo conduzir a sua vida para que aqui sobre essa terra você viva uma vida no Espírito.
Fala para Jesus agora: eu quero o Espírito Santo, porque eu quero viver uma vida sobrenatural, uma vida no Espírito. Eu quero ser batizado agora com o Espírito Santo. Jesus fala para ele: eu quero receber essa força do alto, para que a minha vida seja uma vida sobrenatural. Eu não quero viver meramente uma vida carnal, uma vida racional ou no instinto. Eu quero viver a vida divina aqui nessa terra. E nessa noite de quarta-feira, eu estou dando ao Senhor liberdade para agir na minha vida, liberdade para tomar a minha vida, tomar o meu coração, os meus sentidos, gerar esses frutos, especialmente o dom do amor, o primeiro dos dons, a alma das virtudes, como diz Santo Tomás. Para que eu não seja um cadáver, eu tenho até belos dons, sou grande pregador, tenho dom de cura, de milagres, tenho dom de ciência, de sabedoria, até sirvo na igreja. Mas eu só fofoco, só falo mal, só divido, só gero confusão. Falta a mim esse dom e eu estou espiritualmente morto. Mas hoje eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar, dar um choque. Desfibrila agora o meu coração, espiritualmente falando. Que o seu Espírito venha e gere essa vida nova agora em mim, Senhor. Eu quero vida nova, eu quero salvação, eu quero santidade, eu quero vida sobrenatural, eu quero a vida divina, eu quero viver aquilo que o Senhor pensou para mim. O Senhor sonhou algo grandioso para mim. E eu quero nessa noite, eu me decido nessa noite. Por favor, Jesus, eu te peço, dá-me o seu Espírito Santo. Por favor, Jesus, alarga o meu coração, dilata o meu coração de amor por ti e pelos meus irmãos. Por favor, Jesus, para que eu não seja espiritualmente um cadáver adornado de pedras preciosas, mas que verdadeiramente eu viva a vida de Deus aqui nessa terra. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, modela-me, gera-me para Deus, gera-me para essa vida sobrenatural, gera-me na vida no Espírito. É o que eu mais desejo nessa noite. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Levanta sua mão direita e diga comigo: eu aceito, Jesus. Eu aceito essa vida nova, essa vida no Espírito, essa vida sobrenatural. E ao levantar a minha mão direita, eu estou dizendo: eu aceito a sua salvação, eu aceito a redenção, eu aceito a vida nova, e eu dou liberdade a partir dessa noite para o Espírito Santo gerar-me como homem novo, para que eu ressuscite contigo, Senhor, na força do seu amor. Amém. Aplauda o dom do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aplauda para valer. E antes de nós irmos para o ofertório, hoje também o Senhor me incomodou com algo que eu provoquei, que viralizou aí. Agora essa palavra, né, viralizou, virou meme. Não tem uns negócios assim? Eu falei do compromisso que nós precisávamos assumir, acho que foi no início do ano,
E eu até disse assim, grava, eu quero que isso se espalhe. Eu provoquei o meme. Que nós assumíssemos o Brasil em oração nesse ano. E a nossa oração seria uma oração muito simples, que todo mundo sabia rezar, que seria o terço. E aí eu citei vários papas, várias palavras, dizendo do poder do rosário, que é o martelo cada Ave Maria que nós rezamos a cabeça de Satanás. E eu estou de novo, nesse mês mariano, despertando os católicos do Brasil, de uma maneira específica. Diante de tudo que nós temos vivido, eu sei que pelo poder sobrenatural da oração, a nossa nação será transformada, amém? Mas é preciso que este povo que acredita se una em oração pela transformação da nação, porque esse é o nosso compromisso. Nós vamos agir, mas precisamos rezar. E eu lembrava hoje que eu escrevi esse livro, lancei há uns dias atrás, e eu coloquei um documento de um papa que não é muito conhecido. Esse documento do Pio XII é uma encíclica, Ingruentium Malorum, sobre a recitação do rosário. E ele falando aos bispos, ele vai dizer assim: de novo, pois, e categoricamente, não hesitamos em afirmar em público que depositamos grande esperança no rosário de Nossa Senhora como remédio dos males do nosso tempo, porque não é pela força, nem pelas armas, nem pelo poder humano, mas sim pelo auxílio alcançado por meio desta devoção, que a igreja, munida desta espécie de funda de Davi, consegue impávida afrontar o inimigo infernal, ao qual pode dirigir as palavras do pastorzinho adolescente: tu vens contra mim de espada, lança e escudo, e eu vou contra ti no nome de Deus, do Deus dos exércitos. E saberá toda esta multidão que não é com espada nem com lança que o Senhor salva. Então eu quero, a partir da palavra deste Papa, do Pio XII, que está aqui nesse livro, e vou fazer propaganda assim: adquira esse livro, porque eu quero levantar intercessores no Brasil, quero levantar intercessores no mundo, porque nós podemos mudar o mundo pela força da oração. Nós estamos muito passivos, não é com armas, não é com guerra, não é com divisão, é com o poder da oração, e a oração do rosário. Comece a rezar o texto todo dia, e você vai ver o Brasil que você deseja, que você sonha. Não é ideia, é algo concreto. Amém? Amém? Reassumamos o compromisso? Amém. Eu estou acreditando no seu amém, hein? Nós vamos mudar o mundo em nome de Jesus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.